homem santo de Deus. Padre Valdemar Antônio de Pádua Teixeira. Todas as vezes que eu ganhava neném, ele fazia para mim uma relíquia. E essa relíquia eu tinha que tomar antes de eu ter neném, sabe? Para ser feliz. Então, eu engolia aquela relíquia e tinha certeza que ia dar tudo certo. Então, isso é uma lembrança boa que a gente tem dele. Ele ficava na porta da sala, né, quando a gente estava esperando o neném, até a gente ganhar o neném. Depois ele ia lá todo dia para ver como é que estava o neném. Sabe? Então, aquele carinho é um carinho muito especial que a gente lembra dele. Fui abençoada no útero da minha mãe. Padrinho era amigo de papai e de mamãe, desde que chegaram em Itaú. Como eu me referia, com o padre Antônio e com Madre Sinica. Sempre presente na nossa formação, do Aires e minha, sempre. Me orientava tanto no amor que eu tinha que ter com meus pais, a Deus e ao próximo. Eu sempre punha meus pais em primeiro lugar. Falava sobre Nossa Senhora e eu achava que era a mãe dele, realmente, porque ele não falava na família comigo. Eu achava que eu era pequena, eu achava que era a mãe biológica dele. Tive a sorte, a felicidade de ser levada para a igreja, para ser consagrada por ele. Então, desde pequenininha, eu sou afilhada dele. Quando eu fiz 6 anos, ele falou com a mamãe, a Ângela já está na hora de receber o Santíssimo Sacramento. Vamos fazer a primeira comunhão dela? Então, ele chamou Beatriz e mandou me preparar como minha madrinha de primeira comunhão, viu, gente? Recebi um presente dele que eu tenho como relíquia. A benta dele foi em 1976. Tenho aqui, ele não era muito coisa, mas comigo eu tinha muita liberdade. Ele me deu um livro sobre a vida de Jesus, com dedicatória, em 1977, e queria que eu estudasse a vida de Jesus, para dar todo o testemunho para ele depois. Quando eu fiz a primeira comunhão, me deu um livro, que ele que mandou fazer a primeira comunhão, né? Esses santinhos são lembranças dele, que eram os presentes. Ele gostava muito do exorcismo, né? Muito. Então, com essa relíquia. Isso aqui quando meus meninos fizeram a crisma, ele deu para cada um, para o Renato e o Reinaldo. Ele é padrinho do Renato também. Aqui o santinho dele, esse santo aqui foi quando meu irmão foi para estudar em Divinópolis, ele escreveu com a letrinha dele atrás. O meu arco entre as nuvens será o sinal de minha aliança de Deus com os homens. E no dia que ele morreu, tinha ele. A passagem mais importante do Padre Valdemar na minha vida era que eu chegava perto dele e ele não falava meu nome, por um período. Eu era filha da Sinica, filha do compadre, irmã do Aires. Eu fui atrás do Padre José Neto. Padre José, o Padre Valdemar não está me chamando de Ângela. Ele falou comigo, Ângela, deixa. É o sacrifício que ele faz na quaresma, é não falar Ângela. É uma felicidade muito grande, mas me dói. Me dói muito, muito mesmo, saber que ele fazia esse sacrifício por mim. Com o passar dos anos, eu quis estudar em Belo Horizonte. Eu era a mamãe muito ligada às irmãs, porque
O hospital era dirigido por irmãs. E o padre Valdemar era o santo delas. Todos sabem que ele era capaz de ser um santo em vida. Então, fui estudar com as irmãs que eles tinham, pensando assim, que ela vai ser irmã também. Me preparavam para ser freira. Eram doidos para eu ser. Mas eu fui para o colégio de internas com as meninas. Todo mundo não era nada de irmã. Para eu ser irmã, assim. O padre Valdemar e a mamãe pensavam que poderia ser. Eu tive a felicidade de recebê-los várias vezes, todo semestre, lá no meu colégio. Nunca deixou um semestre sem me visitar. Pegava o táxi com o Chico do Vitor e ia lá no colégio me visitar. Era uma festa, um corre-corre no colégio, gente, porque todas as irmãs sabiam que era o santo que estava chegando. E eu ficava como uma rainha, né? Uma rainha. Ele me punha do lado dele, de mão dada, e o povo ia chegando. Era aquele... Todo mundo queria passar a mão no santo padre. E depois, no decorrer do tempo, descobri que uma menina de Papagaio, que era minha colega mais velha do que eu, chamava Thelma Linda, era afilhada dele também. Menina, era uma festa para a Thelma, quando o padre Valdemar chegava para me visitar, que eu poderia chamá-la. Ela visitava, recebia a visita dele também. E as irmãs, né, era uma sala cheia, ficava todo mundo lá. Então ele falava isso para nós, e as irmãs me cobravam. Uma conduta correta é o espelho de sua alma. Frisava muito e as irmãs cobravam de mim, pelo padre Valdemar. Isso foi 7 anos, viu? Que eu tive isso. Sempre presente nos meus estudos, sempre. Olhava meu boletim, eu tinha que mandar as notas para ele, tudo. Queria que eu fosse professora, ele era professor. Ele queria que eu fosse professora, achava que eu ia ajudar muitas crianças. Fiquei 9 anos. Depois fui ser dentista, mas ele me deu o maior apoio. Falava, você vai ser dentista, mas vai ajudar os pobres. Graças a Deus eu fiz a minha parte, viu, gente? Acompanhava sempre meus namoros. Eu arrumava um namoradinho, ele fazia questão de chegar na casa da mamãe, pé ante pé, para me pegar, para ver o que eu estava fazendo. Pé ante pé, o que eu estava fazendo. Uma vez ele cismou que eu estava namorando um seminarista. Foi lá na mamãe brigar. Eu falei, padre, eu nem sei quem é. O seminarista aqui no ginásio descia lá para a Praça do Ribeiro e era bonito mesmo, lourinho, sabe? Depois que eu fiquei conhecendo. Ele achava que o moço estava lá por minha causa. Ele me seguia, graças a Deus, ele me seguia. Depois fui namorar o Nilton, ele gostava demais do Nilton, muito. Me dava muitas lições, sabe, sobre o casamento, os problemas do casamento, falava muito com a gente, nos preparou muito. Eu lembro também quando eu era pequena, eu era nova, né, quando apareceu a Nossa Senhora em Itaúna a primeira vez. O padre Valdemar desceu rápido para casa da mamãe. Ele descia, ele andava muito, né? Ele desceu e falou com a mamãe, Sinica, comadre. Então, com esse conversa lá na praça, que Nossa Senhora apareceu lá na casa do Monzé Machado. Será que você dá um pulinho lá? Mamãe ficou, padre, mas leva a Ângela. Eu era menina. Quem sabe que ele achava que eu ia ter esse poder? Não sei, mas ele me pediu para ele também. Mamãe me levou. E ele ficou esperando a nossa volta, para saber o que tinha acontecido. Depois que eu contasse tudo, foram tantos anos de convivência, tantas horas, tantas alegrias que nós tivemos com ele na nossa casa. Veio a enfermidade dele. Eu
tinha liberdade de entrar no quarto dele, porque eu tinha a chave. Eu tinha a chave para entrar, cuidá-lo e até banho. As enfermeiras me telefonavam e falavam que nós tiramos ele depois do quarto e passamos, no fim, para o quarto, para o apartamento do hospital, que o hospital fornecia enfermeiras constantes para ele. Mas eu sempre presente. E o Nilton me ajudava muito. Hoje o Nilton sempre ia comigo. Mas ele não deixava o Nilton colocar a mão nele. Só eu. Antes dele adoecer, eu adoecia muito. Eu tive várias cirurgias, tive quatro crianças e um aborto. Ele nunca me deixou sozinha no hospital. Ele ficava na porta, aguardando eu melhorar, para saber se ele podia sair ou não. Não deixava ninguém fazer barulho quando eu operava. Porque era um carinho de pai mesmo, muito carinho. Quando o Renato nasceu, é o meu terceiro filho, eu falei, padre, o senhor vai ser o padrinho? Ele falou assim, não, você vai achar o padrinho para ele, porque eu vou consagrá-lo. O padrinho foi Beatriz com Afonso. Nós escolhemos. Eu sempre feliz, né? Aí ele foi o padrinho de consagração também do Renato. Desse dia em diante, ele não me chamava de Ângela só, ele me chamava de comadre Ângela. Era um amor, era um amor. Durante as enfermidades, quantas vezes que eu saía de lá chorando, porque ele me preparou para o sinal que eu teria a partida dele. Foi muito difícil para mim, gente, muito difícil. E está sendo difícil agora, muito difícil. Aí ele falava comigo, Ângela, quando eu partir, eu estarei com Deus. Você tem certeza que você vai receber esse sinal, Ângela? Tá aí o sinal dele. Ele me preparou para isso. Eu estava em casa e falava, padre, eu não quero estar com você essa hora. Quando a dona Ivete me telefonou do hospital, venha rápido, Ângela. Eu tinha 42 anos, tinha Fortaleza toda, dava conta de ir rápido, meu consultório era perto, ao lado do grande hotel. Na mesma hora eu cheguei lá, quando eu cheguei estava todo mundo armado já me esperando, entrei no quarto dele correndo. Aí você chegou, tá bom. Peguei no braço, nas mãos dele e falei, padre Valdemar, pode, eu estou aqui. Foi o último suspiro dele. Homem santo de Deus.